Obrigado a você pela enorme audiência, obrigado a Deus por mais uma oportunidade. Estamos juntos para o nosso bate-papo semanal, conversando hoje com mais um convidado especial, mais precisamente uma convidada. Hoje, a enfermeira Letícia Duarte é quem vai conversar com a gente, trazer umas informações importantes para você que está em casa. Letícia, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Inácio. Boa noite ao pessoal que está aí nos assistindo de casa, do seu trabalho, seja onde estiver. É um prazer estar aqui, pela terceira vez. Das duas últimas vezes a gente abordou sobre a amamentação, que é uma especialidade minha, consultora em amamentação. E dessa vez eu até publiquei no meu Instagram que a gente vai buscar uma temática um pouco diferente, dentro da enfermagem, obviamente, mas uma temática diferente aí para vocês. Isso aí, o pessoal que está em casa já pode interagir, já pode também fazer algumas perguntas. Como eu costumo dizer, a consulta é de graça, não vai pagar nada, então é hora de aproveitar. Letícia, antes da gente começar e para a gente falar justamente da enfermagem, vamos aproveitar e falar um pouquinho assim, como é que surgiu essa sua vontade de querer entrar na área da enfermagem? Inácio, é engraçado, que hoje eu vivo isso com a minha filha. Quando a gente é criança, a gente vaga por tantas profissões, A gente quer ser tanta coisa. Eu me recordo que quando eu era criança, eu já quis ser policial, eu já quis ser juíza. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, que começa aquela pressão para o Enem, foi que minha ficha foi caindo. E eu fui entendendo que, de fato, eu tinha que escolher uma profissão que eu gostasse, numa área que eu gostasse, porque seria pro resto da minha vida, provavelmente, A gente sabe que muitas pessoas mudam os rumos, Trancam a faculdade, não se identificam. Mas eu sabia que naquele momento no ensino médio eu precisava começar a abrir o meu campo de visão para, pelo menos, que área eu queria seguir. E aí eu sempre ficava na minha cabeça que, eu sempre gostava de hospital, de ambiente hospitalar. Quando eu adoeci, eu sempre queria estar em hospital. Eu achava o máximo estar em um hospital. Então eu fiquei, eu gosto muito de hospital, então acho que isso significa que eu gosto da saúde. Enfim, associei, Só que aí eu não tinha em si uma profissão que eu queria seguir dentro da saúde. E aí eu fiquei na berlinda, Eu disse, meu Deus, deixa eu ver. Fisioterapia, nutrição, psicologia, enfermagem, biomedicina, fiquei com vários cursos na mente, E fui pensando o que mais se encaixaria comigo, no meu perfil. Eu fiquei, meu Deus, ser nutricionista, mas eu me alimento tão mal. Que exemplo eu vou dar para os meus pacientes? Cancela. Aí, fisioterapia, enfim, a gente só conhece uma profissão quando a gente tá de dentro. Mas minha mãe comentou, comigo, Letícia, tu vai ser fisioterapeuta? Se chegar um paciente pesado pra tu levantar uma perna do paciente, tu não consegue não, mulher, que tu é pequena, não vai dar certo. Aí eu realmente sei que fisioterapia não é só isso, Mas eu fiquei com aquilo, eu digo, não, realmente não dá certo fisioterapia. Aí, pensei, tinha farmácia também, analisei, eu digo, não, acho que entre esses 5 aí que eu coloquei como opção, o que mais vai se encaixar vai ser enfermagem, que de fato eu associei ao hospital, Então, beleza. Foi assim que eu entrei em enfermagem. Isso sem depositar muitas expectativas. Até na minha casa mesmo, eu comentei, Eu disse, não, se eu não gostar, eu tranco o curso, vejo outra opção. Eu já sabia que eu queria na área da saúde, mas caso eu não me identificasse, eu poderia trocar de opção. Eu já deixei isso bem acertado lá em casa. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei no terceiro período, que foi quando de fato a gente teve as primeiras práticas, que foi no hospital de trauma, eu comecei a ver que era ali que eu queria estar. Então, quando vai para a teoria, no início, todos os cursos são muito parecidos, então não tinha como eu discernir se de fato eu queria seguir, na enfermagem. Mas quando eu fui de fato para a prática, começou a despertar uma paixão pela profissão. Então eu disse, não, tô gostando disso aqui, eu vou seguir, eu quero seguir com o curso. E aí, mesmo com a gestação durante a metade do curso, que foi o que aconteceu comigo, e mesmo com outras dificuldades, com a locomoção, era cansativa, acordava super cedo, nada foi um empecilho, porque eu já tinha entendido que aquilo era o meu propósito, que era ali onde eu deveria estar e que era a profissão que eu queria seguir. Então, segui firme, terminei meu curso. E a cada dia que passa, principalmente agora, com esse olhar agora de profissional, não mais de estudante, eu tenho mais certeza de que eu estou no caminho certo. Então, todos os dias, quando eu estou ali,
No caso, hoje, né, eu estou no UBS. Todos os dias que eu tô lá, eu tenho a sensação, né, de que ali é o meu lugar, né? Então, aquilo que eu tô fazendo, de fato, é o meu propósito de vida. Então, eu sinto Deus em tudo que eu faço, sinto Deus nos meus pacientes, nos meus colegas de trabalho. Então, acho que tudo aquilo que nos traz paz, nos traz Deus, é porque é, de fato, o nosso propósito de vida. Tem alguém já da família que trabalhou assim, na área da saúde ou trabalha? Tem muitas pessoas, assim, que assim... podia ter uma inspiração para você. É, mas para ser inspiração, não. Não, ninguém assim, de assim, contato não vou seguir direto. o caminho porque eu vi alguém da minha família, não. Era vontade sua mesmo. Não, era vontade minha. Vontade minha. Como eu disse, a gente, quando é criança, né, imagina fica pra lá várias... e pra cá, pensa em muita coisa. Mas quando, de fato, eu parei pra pensar no que eu queria seguir, eu já sabia que seria na área da saúde. E quando eu fui, de fato, estudar, eu vi que enfermagem era meu objetivo, era o meu sentido, né, de vida. Muito bom. Então, antes da gente começar mais um bate-papo, deixa eu dar uma boa noite, meu amigo Frank também está por aqui. Frank, boa noite. Boa noite, Inácio, boa noite, Letícia. Boa Nosso noite, amigo Frank. Neto também está aqui. Estamos já, Fabiana Trindade participando com a gente. Boa noite para todos. Letícia, uma grande profissional. A Rosemary Silva também participando. Boa noite. Excelente profissional. Suzana Aguiar, boa noite. Rosemary, tu também cumprimentando, dizendo linda. Wanda Roca, a professora Wanda Roca também participando com a gente. Boa noite, Inácio, Frank e essa moça bonita. Eita, obrigada. Edson Silva, exemplo de profissional e pessoa. Eita, meu parceiro aí de profissão, trabalha lá na UBS. A Érica Souza, boa noite, Letícia. Está sendo um prazer trabalhar todos os dias ao seu lado. Uma grande profissional como você. Que Deus abençoe. Obrigada, Érica. Arlene de Fátima, parabéns, Letícia, excelente profissional. Obrigada, Leninha. A Flávia Bento, boa noite, um excelente profissional. E a Suzana Aguiar cumprimenta. Que bacana ouvi-la. É com você, Inácio. Abraço a todos que estão acompanhando a gente. Vá deixando aí a sua participação, sua mensagem, seu recado. Aproveitar também, mandar um abraço aí para a professora Wanda, a professora Helena. A professora Wanda, diga ao Vem que vá lá em Serraria amanhã pegar a sua encomenda, porque Que tá guardado. a gente tá levou, mas o Vem não estava lá, né? Não apareceu ninguém de lá, mas tá guardado. Ou eu Ninguém. mando pelo Daniel. O padre tá guardado, é a cachaça do padre. Só lembrando a você, São João vem aí, aproveite para você saborear aquele churrasquinho, comemorar com a galera, e nada melhor do que a cachaça do padre, né? Já vai até abençoada, desce saudável, abençoada, viu? Então aproveite e já separe a sua cachaça do padre para você saborear, viu? Professora Helena, tô mandando um litro maior porque essa daqui eu sei que isso aqui só dá um gole, tá certo? Então, abraço, professora Helena. Letícia, a gente sabe que assim, o enfermeiro é aquela primeira pessoa que, depois do médico, vai para o atendimento. Primeiro, às vezes, atende até do que o médico antes. Quais são assim, os principais desafios assim, encontrados pelo enfermeiro justamente nessa área que você está agora? Inácio, boa pergunta. Como eu disse, né, atualmente eu estou na UBS 2, que o pessoal conhece ali do lado da base do SAMU. E o que é que eu vejo, né, do enfermeiro dentro da unidade básica de saúde? Como eu estava com estagiária, né, recentemente, Patrícia, e chegou o último dia de estágio dela comigo, e a gente conversando, vendo o que a gente tinha visto, né, durante todo o período de estágio dela, relembrando alguns casos. E ela falou: Letícia, sabe o que eu percebi do enfermeiro aqui na unidade? Eu digo: diga. Ela: que é um faz tudo. Termina que é um auxiliar de serviços gerais, porque de vez em quando me deu um papel, me deu uma pilha, me deu uma coisa, É uma nutricionista, termina sendo nutricionista, psicólogo, assistente social, médico, tudo. No final das contas, o enfermeiro dentro da unidade, além de ser enfermeiro, ele tem que ser diversas outras profissionais. Então, de fato, isso acontece, né? Por conta do nosso acolhimento, atenção básica, a gente sempre ali está tendo visões múltiplas do paciente, né? Muitas vezes ele está indo ali não só para curar uma dor física, mas para ter de fato um conforto emocional. Às vezes ele quer conversar, quer falar de um problema, ele chega para fazer um procedimento, de repente ele está falando sobre um problema familiar, sobre algo que está passando com os filhos, algo que está passando com o relacionamento. Então, de fato, a gente tem que estar ali, né, bem aberto, a gente tem que ter um tempo de qualidade. Às vezes o fluxo não permite, né, porque pelo menos na unidade da gente
é bem movimentado, a gente tem muitos fluxos de pessoas, então às vezes a gente quer de fato escutar melhor o paciente, mas a gente passa por essa dificuldade de ter pouco tempo para atendê-lo como a gente gostaria, né? Eu sempre falo até para as pessoas que, tipo, eu e o médico da unidade, doutor Felizardo, a gente mal se vê. Porque ambos estão sempre atendendo, estão ocupados. Quando eu vejo ele é quando ele já está saindo no horário da gente de almoço, né? Os outros profissionais também da mesma forma. Então, assim, dentro da unidade básica eu vejo que, de fato, o enfermeiro, ele é multifuncional. Então, isso é bom e, ao mesmo tempo, sobrecarrega em alguns momentos. E também o fluxo, né? Muitas pessoas enxergam o enfermeiro de postinho como um enfermeiro que não faz praticamente nada, só fica sentado no ar-condicionado, como eu já escutei. Médico de postinho não trabalha. E é totalmente ao contrário. A gente trabalha demais, fora o vínculo que a gente cria com o paciente. Então, tem paciente que a gente tem que ter uma assistência bem mais extensa e demorada. É diferente de um serviço de urgência que você dá a medicação para a dor, o paciente vai para casa. Então, a gente tem pacientes que ficam ali semanas, meses, dependendo do nosso cuidado, né? Não só meu, mas também do técnico de enfermagem, né? Matheus, um beijo aí para Matheus. Eu não sei se ele está assistindo, que ele está fazendo a graduação de enfermagem. Ele estuda no período da noite. Mas é uma pessoa que eu admiro demais dentro da minha equipe. Então, por exemplo, tem pacientes de curativos que ele passa mais de 6 meses tratando o mesmo curativo, para ter um sucesso, para ver aquele curativo fechar. Então, é um trabalho que exige muito tempo da gente, muita técnica, muito estudo, muita ciência e também muito carinho pelo que a gente está fazendo. Então, é um cuidado ali prolongado, um cuidado contínuo. Então, isso demanda muito da gente. Mas, quando a gente gosta do que a gente está fazendo, a gente faz aquilo com tanto amor que o que era para ser uma sobrecarga se torna algo normal e algo prazeroso para a gente. Mas, de fato, a alta demanda, né, às vezes puxa um pouquinho da nossa energia. Mas a gente sempre está ali para atender com o maior amor do mundo, tratando sempre muito bem nossos pacientes e buscando sempre o melhor para eles. Muito importante esse trabalho, Letícia, e eu não sei se até depois o Matheus possa até ver, eu lembrei até de um fato curioso, é que antes, quando eu trabalhava na comunicação, né, tô aí pra gente fazer imagem, fazer algumas fotos e vídeo, alguma coisa, na correria do dia a dia, eu tava com o dente para distrair nesse dia. Era até a doutora Socorro ali, e Matheus era justamente para medir a pressão, né? Sim. Aí eu chegava... Ele trabalhou no... eu chegava lá e dizia, Matheus, mede aí a pressão que a doutora pediu. Esse rapaz tá alto. Eu disse, anota qualquer número aí. Ele disse, não, vai não, de jeito nenhum. Ele é muito competente. Ele não vai, só vai, você vai esperar. E eu já chegava no fervor assim, do calor do sol, a gente andando, e por muitas vezes, às vezes, andando de pé, altera a questão da pressão, já vem... Esperar um pouquinho. Aí eu disse, Matheus, anota aí, porque eu tenho um horário para cumprir ainda. Não, só vai aqui. Abraço, meu amigo Matheus, e atentei muito Matheus, viu? Olha, fica aqui minha admiração, né, por ele. Ele sabe do que eu tô falando. Isso não é algo que eu tô falando aqui só porque eu tô conversando com você, não só porque tem um público aí nos assistindo. Ele sabe que a todo momento eu elogio, mando elogio no WhatsApp, faço elogio pessoalmente, que realmente é um profissional de qualidade que a gente tem aqui dentro do município. E eu digo pra ele que eu aprendo muito com ele. E ele é uma inspiração pra mim, ali dentro da unidade. E uma coisa importante, Letícia, quando você diz aí, é porque assim, o convívio que você vai tendo, não só com os pacientes, mas com os colegas, acaba se tornando um vínculo. E aí aquela pessoa que tem um atendimento mais contínuo, que precisa de mais vezes do seu atendimento, acaba você criando uma amizade. Quase como se fosse um familiar. Então exatamente, já uma intimidade muito maior, né? Exatamente, né? Tem paciente que, por exemplo, eu vejo constantemente na rua, que é uma festa, né? A gente age realmente como se fosse um parente, um familiar. Fulano, aí vem, aí abraça, a gente conversa, enfim. Vai muito mais além do que aquele atendimento, né? Eu sei que, eu sempre ressalto para as pessoas que dentro da unidade eu sou Letícia enfermeira. Eu saio da unidade, eu sou Letícia. Então, da mesma forma, assim, eu enxergo meus pacientes. Lá dentro da unidade, eles são meus pacientes. Mas fora da unidade, eles são meus amigos, né? Então, são pessoas que eu vou, chego na rua, converso. Né? Às vezes, quando eu tô ali pela Rua do Mercado, que é uma área abrangente da nossa unidade, e sempre vai passando paciente, então conversa e tal. E a gente não conversa só sobre os assuntos de fato da unidade. A gente fica conversando sobre outras coisas, né? Como é que tá o neto, como é que tá o filho, enfim. Então, é muito prazeroso esse contato. Inclusive...
Em 2023, eu trabalhei no PSF do sítio, que inclusive é o PSF da enfermeira Flávia, né, que comentou aqui no chat. E até hoje tem pacientes, né, do sítio que às vezes dizem: Letícia, eu vou levar meu menino pra tu ver. Letícia, meu menino já tá andando. Letícia, então assim, fica aquela amizade, né, aquele contato. Então, onde a gente vê, tem o mesmo carinho, a gente conversa. E é sempre bom tá podendo acompanhar, mesmo sem estar lá. Mas eu acabo acompanhando, né, o crescimento das crianças, como é que os pacientes estão, quando tem alguma novidade boa, eles sempre compartilham. Isso é que é o bom da vida, né? A gente, às vezes, deixa um local, mas fica um pedacinho da gente lá e fica um pedacinho dos pacientes conosco também. Então, essa amizade, ela perdura aí por muito tempo. Algo importante também que eu vejo nesse laço aí que se cria, Letícia, é a confiança, porque... Sim. O pessoal, além da grande profissional que vai ter ali para o atendimento, ele cria uma confiança no seu serviço que é feito, né? Principalmente porque, assim, paciente de unidade básica, a gente tem que ter esse laço. Porque muitos precisam estar constantemente ali. Paciente com doença crônica, que são doenças que não têm cura, como hipertensão arterial, né, a pressão alta, como a diabetes, eles precisam estar em monitoramento constante na unidade. Fora outros pacientes também, por exemplo, uma mulher que ela tem que estar ali anualmente fazendo um citológico, né? Uma mulher que tem uma criança que tem que estar levando para as consultas de puericultura, que tem que estar tendo uma frequência ali legal, né, quase todos os meses. Enfim, a gente tem que ter esse contato, tem que ter esse bom convívio até para atrair os pacientes. Porque tem pacientes que não querem ir, mas às vezes você, gosta do seu atendimento, isso já atrai. Então, fulano, eu gostei tanto de você que eu vim fazer o citológico, que é um exame bem constrangedor para nós mulheres, né? Eu não vou defender, eu sei que é constrangedor, mas é necessário. Então, tipo assim... Ver que as pessoas estão se sentindo à vontade, que tem essa abertura, que se sentem confortáveis com você, além de ser muito gratificante pra gente, ainda traz o que a gente quer, que é esse monitoramento, essa prevenção em saúde, que isso é o intuito da unidade básica, né? Então a gente tem que atrair o paciente, porque muitas vezes ele não vai porque ele se sente acuado, ele não se sente acolhido. Então, a gente, né, como profissional de unidade básica de saúde, a gente tem que ter esse jogo de cintura e tem que atrair o paciente. Senão, a gente não vai ter demanda. Muito pelo contrário, a gente pode afastá-lo. Não é isso que a gente quer, né? Inclusive, a gente tem metas para bater para o Ministério. A gente tem números, a gente tem indicadores. Então, a gente tem que fazer com que o paciente se sinta confortável para que ele possa estar ali continuamente na nossa unidade, até não só para atendimentos, mas para eventos, né? A unidade básica, ela tem essa visão também de fazer palestras, fazer rodas de conversa. Então, como é que eu vou ali atrair um grande público para assistir aquela palestra, para ver um médico falar, uma nutricionista, uma psicóloga, se ele não se sente confortável com a equipe, comigo, né? Então, eu vejo realmente que não só comigo, né? Não só em mim, mas os demais profissionais ali da unidade, todos são dedicados ao mesmo propósito. Eu vejo que todos têm esse carinho, tem esse afago com os pacientes, todos tentam atrair da melhor forma, que esse é o objetivo da gente, né? Não só tratar doenças, mas prevenir, né? Prevenir e promover saúde, que esse é o intuito da atenção primária à saúde. Vou dar só uma pausazinha para que o Frank possa mandar o alô do pessoal, o recado, porque o chat aqui tá só subindo aqui, tá aparecendo a minha conta, eu vou viu? acompanhar O chat também. tá bombando. Tá igual a minha conta, só subindo. Vamos lá, Inácio, tá? Rosilda Nobre, boa noite para nossa enfermeira top, ela cumprimenta grande profissional, parabéns Letícia. E a professora Wanda Rock colocou: eu vou aí em Arara numa segunda-feira visitar a feira. Eita, olha só aí, viu? Felizardo Cordeiro, nosso médico. super competente e de um coração enorme. Lucas Lira, obrigada. Boa noite. Flávia Cavalcante, dedicação e competência. É com ela, peso, enfermeira Letícia. Stephanie Rodrigues, ser humano incrível e uma profissional super dedicada. A Laís Araújo, ela fala que é um excelente profissional. Um grande abraço de sua paciente Alessandra. Letícia, que Deus te abençoe sempre. Obrigado por ter cuidado de mim e do meu bebê. Deus te abençoe. Obrigada, minha linda. Amém. Lucas Lira, gente boa demais e ótima enfermeira, grande profissional. A Laís Araújo aqui, ela complementa aqui embaixo: minha mãe Josilene também tem um carinho enorme por você, Letícia. Obrigada. A
Fabiana Trindade, estamos aqui em QAP, aqui na base do SAMU. Aí sim, enfermeira testada. Fabiana, depois se você puder colocar o nome do pessoal aí do SAMU para a gente ler, que vocês estão de parabéns, viu, pelo trabalho que vocês, é muito importante para a gente aqui. Puder colocar, porque eu não vou falar porque eu posso esquecer, se puder colocar aí, que a gente lê o nome do pessoal tudo ainda aí, viu? A Laís, deixa eu ver, a Francis ali. O Paulo Henrique, a atenção primária é o carro-chefe da saúde. Você é um exemplo de assistência. Obrigada. Deixa eu ver aqui o... Meu tio, diretamente de São Paulo. O George Duarte, boa noite, amigos. Beijo, sobrinha linda, sucesso. A Raíssa Lima, parabéns, Letícia, excelente profissional. Camila França, profissional espetacular. Obrigada. O Edivaldo Góes, ó, tá lá em Patos. Boa noite, Inácio Franco. Estou aqui em Patos, mas estou assistindo. Parabéns pela entrevista com a profissional de enfermagem. Laís Araújo, gosto demais dela. Veridiana Clementino, enfermeira top, uma grande profissional de um coração enorme. Nossa, agente de saúde, viu? Os agentes de saúde estão em peso. Obrigada, gente. A Flávia Bento participando, a Laís também complementa aqui. Não é apenas uma profissional, e sim uma amiga. Agradeço demais por tudo que ela fez por mim e pelo meu filho. Cada conhecimento que ela passa, que Deus te abençoe sempre. Gilda Guiar, enfermeira maravilhosa, profissional de um coração gigante. A professora Wanda Rosa, guarda a cana que eu vou pegar aí, a professora Wanda. Eita, ela tá paquerando com essa cachaça. Professora Wanda, essa daqui vai ficar de enfeite, mas a outra tá guardada, viu? Pedro Games, profissional maravilhosa, orgulho dessa minha amiga. A Messiane Silva, minha enfermeira top. Laís Araújo, um abraço, Letícia. O Pedro cumprimenta. Pedro Game é o Dilânia. É a Udilânia. Minha coordenadora da atenção básica. A Janaína, boa noite. Enfermeira maravilhosa, ama o que faz e um ser humano incrível. A Messiana participando. Jana. E tô de olho, ela tá dizendo aqui. Com você, Inácio. Pronto, leio todos aí para não deixar devendo. Pronto. Não. Obrigado mesmo a todos pela participação. E vai deixando mensagem aí, deixa o recado. Daqui a pouco a gente volta de novo. Vocês, tudo aí que colocaram aí, que estão elogiando aqui a Letícia, para o YouTube divulgar para mais pessoas. Vamos lá, só tem 8 pessoas que marcou gostei, tem 31 na live. Então vamos lá, bota lá, gostei lá para o YouTube indicar para mais gente aí. O pessoal costuma dizer assim, mete o dedo aí no Frank, né? Mete o dedo aí no canal, né, Frank? Aperta o joinha aí. Responsabilidade, viu, a coordenadora aí da atenção básica de olho, que inclusive é enfermeira também. Vou até ressaltar, né, que esse mês agora de maio, que ainda estamos nele, dia 12 de maio foi o dia, né, do enfermeiro. Então, assim, é muito gratificante estar seguindo essa profissão. Acho que só quem faz de fato a enfermagem com amor sabe, né, o quão importante é, o quão gratificante é estar atuando, né, de corpo e alma nessa profissão. E, inclusive, né, a Odilânia também é uma grande inspiração para a gente. Ela sempre que nos dá suporte dentro da atenção básica, sempre está nos incentivando a buscar ainda mais conhecimento, né? Sempre que tem algum evento, alguma coisa, ela sempre convida, sempre leva, faz de tudo para que dê certo. Para que, de fato, a gente tenha um reflexo também no município, né? Porque quando os profissionais eles estão buscando conhecimento, reflete diretamente no atendimento ao público, né? Então, sempre quando a gente vai para algum evento, alguma coisa que ela sempre está apoiando, é para trazer o melhor para os nossos pacientes. E gratidão aí a toda a minha equipe, né, da UBS2, todo mundo aí que está presente, vários agentes de saúde aqui, eu vi Dona Ronilda, Veridiana, Gilda, Flávia. Flávia está até cirurgiada, está se recuperando aí de uma cirurgia, mas mesmo assim está de olho. Doutor Felizardo também, né? O nosso médico, excelente médico. Inclusive, ressaltar também, né, que recentemente está tendo o Saúde do Trabalhador, e eu queria enfatizar que lá na unidade básica da gente, no PSF2, há 2 anos que ele faz o Saúde do Trabalhador, né? É importante que a população saiba dessa informação, que eles iniciaram justamente no mês de maio de 2023. Então,
praticamente todos os meses tem um dia de atendimento para a saúde do trabalhador, que é após o expediente da gente, que a unidade básica funciona até às 16 horas, mas aí ele estende para conseguir abraçar um pouco essa população que está trabalhando, que sai um pouquinho mais tarde. Então, geralmente é feito o agendamento com os agentes de saúde, vendo a necessidade, né, da população que está precisando. E aí tem uma quantidade, né, de pessoas que é feito esse agendamento para que a gente possa estar abraçando também esse pessoal que infelizmente não tem como ir no horário, né, da gente. Então, o médico, o doutor Felizardo, ele sempre está atendendo. A enfermagem não está atuando ainda nessa parte de saúde do trabalhador, mas vamos também adentrar, provavelmente semana que vem a gente vai fazer, a gente está combinando direitinho, mas com o médico praticamente todo mês, ele sempre faz um dia de saúde do trabalhador. Então, a população, né, que às vezes não sabe dessa informação, que não é tão divulgada, mas a gente também tem um dia de saúde do trabalhador lá na Unidade Básica de Saúde 2 com o médico Dr. Felizardo, tá certo, gente? Só para vocês ficarem aí, né, ligados, que é uma informação importante, né, para a população. Muito importante mesmo. Agora, só fugindo aqui um pouquinho do cronograma, tem pouca gente, ninguém vai ouvir não, Letícia. O Dilânia já preparou a festa de vocês de enfermeiro? Minha gente, a gente ganhou um bolinho hoje, ganhou um banquete, ela chamou para uma reunião, né, que a gente, da Unidade Básica de Saúde, além do atendimento dentro da unidade, a gente tem um programa Saúde na Escola, que é um programa do Ministério da Saúde. Então, vem as temáticas para a gente trabalhar dentro das escolas, correspondente à área da gente, né? Então, cada unidade básica tem as suas escolas, como posso dizer, abrangentes. Então, ela foi passar pra gente, né? Ela disse que ia discutir sobre isso aí, pra ver como é que ia ser as temáticas desse ano, o cronograma. Quando a gente chegou lá, tinha lá, né, um bolinho, toda uma recepção, né, com direito a momento de conversa, de distração, que a gente precisa disso também. E aí a gente teve lá, né, um momento de partilha, onde também, né, ela pôde conversar com a gente, entender um pouco como é que estava a nossa rotina. Então, ela fez sim, nosso Deixou momentinho. passar batido, Deixou não. passar batido, não, ela fez. Muito legal, né? Bem importante. Outra coisa também, Letícia, agora há pouco você falou, e eu vou até voltar um pouquinho, justamente uma atenção com as mulheres. Sim. Quando você falou no atendimento e no exame, que para muitas vezes algumas ainda acham constrangedor, mas houve uma mudança de pensamento nos últimos anos aqui em Arara, principalmente as mulheres a procurar o atendimento e a ter confiança nos profissionais da cidade, porque às vezes o pessoal chegava e via, vamos dizer assim, é você que está atendendo. Ah, não, Letícia, eu vou ver Letícia lá na rua, vou nada. É verdade. Imagina assim, né? Eu já escutei muitas pessoas. Ah, vou nada. Eu conheço desde pequena, conheço desde criança, minha filha. Não, eu tenho Mas, vergonha. Assim, com esse trabalho de conscientização que vocês vêm realizando, já sente uma mudança nesse pensamento das pessoas para procurar o atendimento? A gente tem, né, todo esse processo aí de quebra dessa timidez. Porque realmente não é fácil, né? Eu entendo também a visão delas. É muito fácil você ir numa médica, numa enfermeira de outra cidade, que você vai, fez e só vê a profissional daqui a não sei quantos anos. É mais confortável, mas já pensou se de fato você precisa fazer um tratamento, algo mais longo, e você tá ali com a unidade pertinho de você, que pode te monitorar, pode solicitar exames, tá a todo momento ali, se você sente algum desconforto mais acentuado, você tá mais pertinho ali da unidade, é totalmente diferente. O conforto que você tem é totalmente diferente. Eu sei que a vergonha é grande, né? Porque você fica exposta. Porque o exame, quando a gente vai fazer, né, o citopatológico, não é só o citopatológico, não é só essa parte realmente da genitália, vamos dizer assim. Mas a gente tem a parte de exame de mamas, então a paciente ela fica bastante exposta, mas tudo isso é para um bem maior, né? A gente tem que estar fazendo esse cuidado, a gente tem que estar fazendo esse monitoramento. E é importante que também tenha essa conversa, né? Então, às vezes, a paciente ela tem uma resistência, mas a gente chega lá, diz, mulher, não se preocupe, a gente tá ali como profissional, a nossa visão é totalmente diferente, a gente não vai prestar atenção em nada, além do que a gente tem que prestar, que é a gente avaliar seu colo uterino, enfim, não se preocupe, ali todos somos profissionais, então também os agentes de saúde, eles entram nisso aí, eles tentam convencer da melhor forma, né? Então, é tudo um jogo de cintura, a gente tenta explicar, né, ao máximo a paciente como é o procedimento. A gente explica que, de fato, vai ser um pouquinho constrangedor, mas durante a realização do exame a gente vai conversando, vai falando sobre o dia a dia, sobre as coisas da nossa vida. E, de repente, quando eu digo, pronto, finalizamos o procedimento, a pessoa já diz, já acabou?
Eu digo, já acabou, pronto, pode ficar à vontade, pode se vestir, fique confortável. Pronto. Então, assim, a gente às vezes fica, né, criando um bicho de 7 cabeças, mas quando a gente vai lá e faz, a gente percebe que é tão rápido, tão tranquilo e pronto. Depois é só aguardar o resultado e provavelmente fazer o exame só no próximo ano, né? Então, se há uma necessidade, a gente tem que enfrentar. É como a nossa colega de trabalho maravilhosa, Fabiola, nossa recepcionista, ela uma vez citou, né? Vou falar aqui, já que ela já citou em uma palestra, então peço licença à Fabiola para trazer um pouquinho dessa frase, dessa vivência dela, que ela falou que às vezes a gente tem vergonha de passar por um procedimento com uma pessoa, né? Com a enfermeira, com o médico. E quando ela se deparou, né, com o câncer do colo de útero, ela teve que estar no hospital oncológico com a profissional atendendo e vários estudantes em cima. Então ela disse, eu tinha receio, tinha vergonha de fazer com um profissional quando eu estava saudável e de repente eu me vi numa situação que eu estava lá com um profissional e com um monte de gente me olhando e eu ia fazer o quê? Né? Então assim, é justamente para evitar esse tipo de situação, porque se a gente trata, se a gente pega ali do início, a gente evita que você passe por ainda mais procedimentos constrangedores, né? Mas que ambos são necessários para a nossa saúde. Então, a gente tem que escolher o nosso difícil, né? É difícil ir para profissional, infelizmente, né, que tem essa parte chata do procedimento, ficar exposta, mas mais difícil ainda é a gente se privar de ir por vergonha e acabar desenvolvendo uma doença que tem uma alta taxa de mortalidade, né, infelizmente, e que a gente poderia se curar com uma facilidade bem menor e por falta de coragem de fazer o procedimento, a gente acabar chegando num estágio um pouco mais complicado, onde tem que se submeter ainda mais procedimentos invasivos e dolorosos, né? Justamente, Letícia, esse assunto, assim, qual a importância desse exame? Porque muita gente diz assim, mas é só um exame. Mas qual a importância dele para a saúde da mulher? Para a saúde da mulher é importantíssimo. Por quê? Porque durante o exame, a gente faz lá a coleta do material biológico, né? Vamos dizer assim. A gente faz a coleta ali do colo do útero, tanto da parte do orifíciozinho, da ectocéfise e da endocéfise, que é profissional vai entender mais ou menos os termos, mas a gente faz uma coleta ali com a escovinha, bem no orifíciozinho do útero, e também na parte mais superficial ali, onde fica em torno desse orifício, com espátulazinha, a gente faz essa coleta ali daquele material, onde vem as células ali daquele local. Inclusive a gente pode identificar se tem presença de bactérias, se tem presença de fungo, inflamação, atrofia, que é a diminuição dos hormônios, já por conta do climatério, né, da menopausa. E fora essa análise que a gente faz da microbiologia ali, né, da secreção, enfim, das células que a gente coleta ali no colo uterino, também tem nossa avaliação clínica, que é uma coisa que com certeza o Dr. Felizardo vai pegar, né, que quando eu faço o exame, na minha clínica, no meu olhar, eu já vejo quando aquele colo está alterado. Então, muitas vezes eu digo, caramba, esse colozinho aí tá com uma lesão, que é o que a gente chama de NIC 1, NIC 2, NIC 3. São lesões que, dependendo do grau, em alguns casos podem ser já até cancerígenos, enfim, não são todos, mas aí durante a avaliação que a gente faz a olho nu, a gente consegue perceber quando o colo está alterado. Então, muitas vezes, quando a paciente sai do citológico, eu já recorro ao médico, digo, doutor Felizardo, paciente fulana de tal, eu vi assim, o colo está de tal forma, a gente já fica ligado, a gente já tenta acelerar ali o citológico. Quando vê o citológico, tá lá. Lesão de alto grau, sugestivo de NIC 1, NIC 2, NIC 3, e imediatamente, né, eu já passo para ele, ele solicita a colposcopia, que é um exame mais específico, não é feito aqui no município, então a gente já marca na Secretaria de Saúde, já tenta intermediar esse atendimento o mais rápido possível, para que essa paciente, né, ela possa ser diagnosticada da melhor forma. Graças a Deus, todas as pacientes que eu atendi, né, durante o período que eu estou lá na UBS 2, que tiveram esse diagnóstico de lesão, todas até então foram benignas, mas a gente tem que ter esse olhar clínico, a gente tem que ir atrás, porque a gente não sabe se de fato depois da colposcopia vai dar benigno, pode ser maligno, e aí? Então a gente tem que correr contra o tempo, né? Então a gente tem essa parceria muito boa, sempre que eu visualizo alguma coisa, eu já comunico e a gente já vai atrás, a gente já tenta agilizar o mais rápido possível. E
para você ver, né, a importância. Não é só ver se tem uma bactéria e tratar com antibiótico, ou então um fungo e tratar com um antifúngico, não. Vai muito além disso. A gente pode estar identificando uma lesão que pode ser precursora de câncer, né? Então, por isso que é extremamente importante. Nem todas as mulheres, elas vão sentir alguma coisa. Às vezes, quando o colo vem sangrar, vem ter um sintoma mais acentuado, de muita dor, de alguma alteração mais, assim, significativa, que ela vai perceber, já está muito avançado. Mas ali, quando a gente faz o exame, antes mesmo dela sentir qualquer incômodozinho, a gente já consegue ir, mandar para um exame mais específico e, de fato, deixar aquela paciente mais tranquila, ou então começar, né, um tratamento mais específico ou enviar para um serviço de referência, né, dependendo do caso. Vou aproveitar e passar de novo nas redes sociais, tem mais mensagem do pessoal. Vamos lá, Franqui. Vamos lá, Inácio. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui na Francisca Alves, Rosemary, Sergiana Mendes, profissional incrível. Parabéns, Letícia, pela assistência prestada. Eita, obrigada, Sergiana. Informação importantíssima. O doutor Felizardo participando de novo aqui embaixo, Sergiana Mendes, Flávia Bento, Ivaneide Santos, enfermeira top, Lourdes Domingos, Letícia, excelente enfermeira. Eita, nossa coordenadora aí da saúde do trabalhador, Lourdinha. Obrigada, Lourdinha. Muito importante. A gente falou também aqui, Letícia, da classe feminina, mas também a masculina é teimosa e eu acho que mais complicado para atendimento. Raramente a classe masculina vai procurar um atendimento, né? E aí, não só temos a questão, muitos, pressão alta, diabetes e até o próprio PSA, que às vezes o pessoal tem acima de fazer. É verdade. Como é que tem sido esse atendimento da população masculina também na UBS lá? A gente vê, né, que os homens eles têm realmente mais uma resistência. Mas, por exemplo, a gente fez o evento recente, né, no ano passado, Novembro Azul, e eu até me surpreendi. Foram bastante homens, inclusive um já tinha passado pelo diagnóstico de câncer de próstata. Então, esse feedback, né, esse contato de um paciente que está se tratando e está tendo evolução do tratamento é tão importante. Por isso que eu digo que eventos são importantes, sim, na unidade básica de saúde. Inclusive, eu vejo que aqui, graças a Deus, todas as unidades são bem mobilizadas, né, nessa questão de eventos. E quando você vê um relato real de um paciente ali do seu convívio, de alguém que você vê no seu dia a dia, aquilo é bem impactante, sabe, Inácio? Então, eu vejo que quando a gente faz esse tipo de evento, que o paciente tá ali, que ele fala sobre sua experiência pessoal, isso atinge os outros homens, eles começam, sabe, a colocar a mãozinha na consciência e eles vão, de fato, procurar uma assistência. Então, assim, em relação a doenças crônicas, eu vejo que na unidade da gente, né, no PSF2, eles tinham até uma boa adesão, né? Mas em alguns casos tem uma resistênciazinha. Como a gente tem esse contato com a gente de saúde, né? Que são os nossos olhos, sabe? Coitados dos enfermeiros, cuidar da atenção básica. Se não fosse os agentes de saúde, que eles são tudo da gente, são nossos ouvidos, nossos olhos, fora ali da unidade. Então, minha gratidão aí a todos os agentes de saúde lá, né? E todos os que eu já convivi, já trabalhei. Admiro demais. E muitos vêm, Letícia, tem um paciente tal que não quer fazer, mas eu conversei com a família, vamos solicitar, porque o PSA, né, tem um livre e tem um total, mas tem o PSA que a gente até fez aí na campanha do Novembro Azul, que é através do sangue, gente. Então, tipo assim, é uma cultura, sabe, tão complicada, um medo, um receio quando se fala de câncer de próstata, e às vezes os exames são tão simples, é só para ser realmente um indicador. Se der alguma coisa ali alterada, vamos avaliar, vamos passar no médico, vamos passar um exame mais específico depois dessa alteração nesse exame aí mais simples. Mas o pessoal fica com receio. Então, a gente sempre tenta quebrar através da promoção de saúde, que é através de evento. Então, por isso que é tão importante. Por isso que é tão importante a gente ter Novembro Azul. E não só esse tipo de evento de Novembro Azul em si, que é sobre o câncer de próstata. Mas outros eventos como o de hipertensão, né? Como a gente fez recentemente com a nutricionista do nosso município, Shirley, né? Que é maravilhosa, da equipe do EMUT. Ela esteve com a gente lá na unidade, trazendo um pouquinho de informação, né? Sobre essa questão da hipertensão. Porque quando a gente escuta um profissional falando,
outros profissionais, né, fora ali da nossa bolha, também desperta mais uma curiosidade, eles prestam atenção, eles se sentem à vontade para fazer perguntas. Então, a gente sempre tenta atrair dessa forma, com o apoio dos nossos agentes de saúde e também trazendo um pouquinho desse momento um pouquinho mais deliberado, né, mais, posso dizer, um pouquinho fora ali da rotina, né, com palestras e deixando eles à vontade também para darem seus relatos e trazer experiências pessoais. Isso aí é muito importante e vai criando um vínculo e a gente vai conseguindo trazer esses pacientes para perto da gente. Uma das coisas também importantes, Letícia, que eu vejo é que, assim, cada mês é feito, de certa forma, uma campanha de conscientização das pessoas, sim, sim. Né, separando um mês por cor, por alguma área, algum assunto, uma temática, né, exatamente. uma temática especial. Há palestras informativas para as pessoas poderem ter um conhecimento de cada área que é debatida ali em cada mês. Sim, inclusive hoje, né, eu aproveitar, minha equipe é top, não tem como ficar o tempo todo sem elogiar eles, que realmente eles são muito competentes, são muito profissionais. E hoje teve uma palestra, né, com o pessoal, uma palestra não, na verdade foi mais uma sala de espera, com os profissionais de saúde bucal da nossa unidade, né, Dr. Jadson e a técnica de saúde bucal Fabiana. Inclusive mandaram aqui a mídia no grupo, a gente parabenizou hoje de tarde, eu não estava no momento que eu estava em reunião com o Dilânia, mas eles fizeram um momentinho, né, em relação ao Maio Vermelho, que é de prevenção ao câncer bucal. Então a gente teve esse momentinho lá na unidade, onde foi entregue folhetinhos, né, isso é importante para a população, que às vezes você está lá para outro atendimento, mas você chega, recebe um folheto, vê aquela imagem, né, uma imagem mais impactante de um câncer de boca, algumas informações importantes para você detectar, e naquilo você já começa a se preocupar, caramba, faz tanto tempo que eu fui no dentista, eu vou marcar, né? Então já usa daquela oportunidade ali do paciente estar esperando para um procedimento, para outro atendimento, e você já resgata aquele paciente ali. Então sempre a gente está buscando fazer, né, esse estilo de sala de espera, às vezes o paciente está lá aguardando o atendimento, a gente aborda eles, né? Minha gente, vamos fazer uma palestra aqui rapidinho com vocês, só para a gente discutir um pouquinho sobre tal assunto, a gente fala rapidinho, leva a nossa informação de uma forma mais lúdica e enxuta, né? Porque o paciente às vezes ele tá ali, mas ele tem horário, quer ir para cuidar do almoço, mas aí a gente já aproveita essa espera para a gente levar informação, né? Não é só fazer evento. Não é só num evento grande que a gente consegue levar informação, muito pelo contrário, né? Vez outro técnico também tá levando informação, Matheus, ou então eu vou lá, dou uma palavrinha, mas a gente sempre tá tentando fazer esses momentos aí mais descontraídos com a população para informá-los e também tentar trazer eles para perto da gente, né? E para os atendimentos que a gente realiza. Uma pergunta que às vezes o pessoal sempre costuma dizer, porque assim, quem trabalha com o público tem que, muitas vezes, estar bem psicologicamente. Como é verdade. A situação do enfermeiro e de tantos outros profissionais que trabalham ali com você, porque assim, a partir do momento que passa daquela porta da UBS, é o profissional que está lá e deixa todo o familiar para trás, e aí tem que... A pessoa não tem nada a ver mais com o seu problema familiar, e ali Exatamente. Que é o profissional preparado para atender. Como é que tem sido esse preparo psicológico de vocês ali? Inácio, novamente, né, novamente, venho ressaltar aqui a equipe maravilhosa que a gente tem, né, inclusive aí um abraço para o nosso diretor, né, Lucas está aqui nos assistindo, é uma equipe sensacional, não tenho o que falar. Eu vejo que todo mundo ali é extremamente preparado, não só cientificamente dentro das suas competências, mas a gente é ser humano como todo mundo, a gente tem problema como todo mundo. Tem um médico aí que dá plantão, né, no Hospital das Clínicas, tem uma rotina puxada, de viagem, é cansativo, mas chegou dentro do consultório, ele é doutor Felizardo, ele tá ali pronto para atender da melhor forma possível. Matheus, por exemplo, né, faz a graduação dele, então muitas vezes sai da unidade, já tem que pegar o ônibus, vai para Campinas, chega tarde, acorda cedo. Mas se você chegar lá, Matheus vai estar lá com um sorriso de cantar, canto. Pronto, talvez até canta um pouquinho também, né? Exatamente. Não, ele é maravilhoso. E fora os outros profissionais, né? Eu tô falando assim por cima. Fora os outros profissionais que a gente sabe, às vezes tá com o filho dentro de casa, como tem a Gilda aí, que tava comentando com a gente hoje, né? Que o filho tava com febre e tal. Mas se você olhar para ela, você não diz que tem criança doente em casa, né? Porque todos sabem separar. Então, a gente tem problemas, muitas vezes a gente desabafa, né, entre nós como colegas de trabalho,
Muitas vezes até o que nos entristece são situações ali dentro do nosso meio de trabalho. Mas a gente vai, a gente conversa, a gente bagunça, a gente se diverte, a gente sempre tá ali conversando, quando tem uma pausazinha do café a gente vai, conversa sobre alguma coisa e bagunça com um, bagunça com outro. Então isso vai tirando a gente um pouco daquele peso, né? Às vezes a gente realmente chega um pouquinho pesado da rotina, de problemas que tem em casa, enfim. Cada um carrega um peso que a gente não sabe qual é, não é verdade? Mas quando a gente chega ali, além de fato a gente tá fazendo o que a gente gosta, a gente tá com pessoas que a gente gosta, então tudo se torna mais leve. Então, eu digo por mim e pela minha equipe, a gente sabe lidar muito bem, graças a Deus. Não que a gente não precise de suporte psicológico, que todo mundo precisa, a verdade é essa. Se eu pudesse, eu tinha meu psicólogo assim dentro de um potinho e eu queria todo dia poder estar desabafando com algum psicólogo e tendo orientação. Mas eu vejo que todo mundo ali é preparado. Eu vejo uma equipe excelente no que faz. Então, passou daquela porta, todo mundo profissional, e às vezes a gente tá com um problema assim pesado, mas se você vier a chegar para contar um problema seu, a gente é como se não estivesse carregando nada. A gente tá ali para escutar o seu problema e para ajudar. Importante demais, como também importante o recado da galera, né, Frank? Isso mesmo, Nelson, isso mesmo. Vamos lá, acho que foi que eu parei aqui na luta, não foi? Então a Gilda participando com a gente, Lucas Lira, excelentes colocações. A Fabiana mandou aqui o nome do pessoal, aqui mandou não, né? Estamos aqui em Quiapé de Samuarara, enfermeira Fabiana Trindade, técnica Rejane e o condutor é Maricélio, no Quiapé. Olha aí, Fabíola se pronunciou. A Rosemary também, a Fabíola, menina mais linda. Obrigada, excelente Fafá. Profissional, a Gilda Aguiar, é por isso que eu te amo, Leticinha. É com você, Obrigada, coração, também amo você. Tem a Messiane também aqui, eu gosto demais dessa menina. Fomos parceiras de trabalho, viu? Técnica de enfermagem topada, a gente lá no sítio. Eu só carrego boas lembranças, né? Principalmente porque tinha Messi comigo aí, um excelente profissional que agora, né, deixou o sítio, também tá aqui na cidade, mas fazendo um excelente trabalho como ela sempre fez. Lá também você com chega lá? certeza. Se eu for contar aqui as aventuras em Messia, vai dar o quê? Horas de conversa. Mas era muita aventura no período de chuva. Para se deslocar, e principalmente a região ali de Barra do Salgado. Barra do Salgado, a gente desce bom, naquela ribanceira, a gente olhava assim, meu Deus do céu, Deus nos abençoe, Deus nos acuda. É a aventura cada dia, né? Que chegava. Aventura na hora de ir, na hora de voltar. E tinha hora que o carro parecia que não ia sair do canto que ia estar lá. Alô, seu Raminho, acho que seu Raminho tá assistindo não, mas era uma resenha grande, hein? Mas ficou boas recordações. Agora eu fico imaginando você que tá em casa, o pessoal no sufoco desse com um jaleco branco com tanto barro, hein? Ah, Jesus! Vitamina S, né? Não, vitamina I, de imunidade. É sobre... Letícia, a gente falou tanto de unidade básica, falamos aqui dos trabalhos, sim, mas esquecemos de dizer assim, se eu precisar, o que é oferecido numa unidade básica de saúde para o atendimento? Vamos lá. A gente tem atendimento médico, né? Técnico de enfermagem, atendimento com enfermeira, com vacinadoras, com dentista, e o técnico de saúde bucal. Geralmente as unidades básicas, elas são formadas, né, por esses profissionais. A depender do caso, tem unidades que não tem médico, enfim, depende muito além de como é formado, do tamanho da unidade, tudo isso é preconizado aí dentro dos padrões já do Ministério da Saúde. Mas já nossa, a gente tem, né, composto um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal e o dentista. Fora as outras pessoas, né, que nos ajudam, que é o pessoal da recepção, porteiro, as auxiliares de serviços gerais, as meninas aí da limpeza, que é Glorinha, Lininha. Então é uma equipe bem formadinha, bem interessante. Pessoal, e ali na UBS tem outros serviços que também são oferecidos, né? Sim, na verdade, o que acontece? É como assim, conjugado ali, né? Tem um nessa conjugadozinho puxadinho. Básica, no mesmo prédio, a gente tem o centro de saúde, né? Que é o que o Lucas aí é o diretor. Então, no centro de saúde, que são coisas totalmente diferentes. O centro de saúde é uma coisa, a unidade básica de saúde, a UBS 2 é outra.
Lá são oferecidos, né, os serviços do laboratório, onde são feitas as coletas dos exames laboratoriais. Tem também a fisioterapia, né, que tem Paula, tem Rafaela, tem Larissa. E, se eu não estou enganada, lá mesmo em funcionamento dentro do prédio, são esses serviços juntamente com a sala de vacina, né? Porque as outras unidades, elas não têm uma sala de vacina em si. Toda a refrigeração fica lá. Tem a sala de vacina lá específica com refrigerador. Exatamente. Então, quando as unidades precisam de vacina, tem a câmara fria de lá, onde fica todo o nosso estoque, eles vêm, retiram e buscam de lá. Então, a sala de vacina fica lá. Mas, assim, são dois serviços em um mesmo prédio. Então, às vezes, pensa que é porque a unidade matriz é a unidade principal. Não. É porque, de fato, o prédio é utilizado para os dois serviços. Mas a unidade básica em si se restringe a isso. A isso que eu falei, a esses profissionais e a esses serviços. Muito importante mesmo. Chegando agora esse período, principalmente assim de inverno, essa mudança de clima, houve também uma alteração assim na procura maior de pessoas resfriadas ou com algum outro sintoma, tosse, como a gente viu aí a questão da virose? Principalmente a população que é mais alvo nesse período, né? Criança. Então, eu vejo muito relato de criança com coriza, criança com tosse, então a gente sempre fica ligado nisso aí, porque a gente sabe que a evolução de criança com tosse é muito rápida, a gente tem muito caso de bronquiolite, de pneumonia, então a gente sempre está atento, né, em parceria com o hospital também, então a gente sempre informa sobre sinais de alerta e perigo. Inclusive eu terminei recentemente agora um curso promovido pelo Estado, que é o curso de IDP, que é justamente, né, sobre essas urgências pediátricas, para a gente saber como se portar, como vai ser a conduta, como vai ser questão de referenciar, né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né, com o paciente, principalmente criança, mesmo que a criança ali esteja ali só com uma tossezinha naquele dia, mas a gente tem que ter um olhar clínico mais aguçado, tem que sempre estar informando a mãe o que é que deve ser feito, quando procurar um serviço de urgência, se vier a precisar, né? Então, realmente, de fato, nesse período, as crianças, elas são mais sujeitas a terem essas infecções aí mais respiratórias. Inclusive, é algo que prejudica muito nossa campanha da influenza, né? Porque, vou até ressaltar aqui, a nossa coordenadora de imunização, Rosemary, a gente passa por uma dificuldade muito grande de vacinar essa população-alvo prioritária, né? Que agora já está aberta a todo o público, a vacina da influenza, mas a gente começa com gestantes, puérperas, crianças até 6 anos. Então, o que é que acontece? É uma população que adoece muito nessa época, então a gente deixa de estar fazendo a vacina porque a criança está doente. E eu até postei um vídeo esses dias no Instagram, um vídeo cômico, na verdade, que falando, né, que o vírus da vacina da influenza, ele está morto. E são partes dos vírus que estão ali na vacina. Então, assim, é o que a gente chama de vírus desativado, né, a vacina com vírus desativado. E muitas pessoas falam que adoecem por conta da vacina. Mas não é. Mas aí vem a questão que esse período começa a esfriar. Consequentemente, muda um pouquinho a questão do ar, o ar que estava mais seco começa a ficar mais úmido, irrita um pouco a mucosa, né, de toda essa parte aqui do trato respiratório superior. E é o período que a gente vai tirar casaco, cobertor quentinho que estava guardado há 1000 anos no guarda-roupa, com cheiro de mofo, não tem mais sol para botar o casaco, para lavar para tomar um solzinho, para tirar aquele cheiro de mofo. Então, na agonia, começou a chover do nada, que a gente viveu isso agora recente, né? Do nada tinha começado a chover e esfriar. Então, meu Deus, chega o casaco do menino, o casaco guardado há não sei quanto tempo, bota o casaco do menino, o menino vai pra escola, às vezes fica no ar-condicionado. E aí, já volta com o nariz coçando, já volta espirrando. E às vezes já associa a vacina, porque é o período que a gente faz a campanha, que vem, né, do Ministério. E aí coincide com essa mudança climática e junto com os hábitos que a gente vem, né? O casaco que estava guardado, o lençol que estava guardado, com o ovo, com o ácaro. Então, começam os sintomas respiratórios, a culpa é de quem? Da vacina. Então, ela quem paga o parto. Exatamente. Então, o pessoal tem essa associação e realmente coincide. Então, o que é mais fácil? Você falar que foi um mofo, um ácaro, uma coisa que estava ali guardada, ou a vacina? Né? Então se criou esse mito de que tomou a vacina da gripe e adoece. E não é verdade, né? Mas é algo que a gente está tentando trabalhar, né, com a população, a gente tenta despertar. Se criou também um mito em relação aos idosos, enfim. Infelizmente a pandemia,
depois dessa questão da vacina do Covid, foram criadas muitas fake news e tem prejudicado o nosso desempenho na vacinação. Porque a gente tem feito busca ativa, a gente tem orientado, quando o paciente vai lá, a gente, olha, tá tendo vacina, às vezes a gente já aproveita e vacina. Mas, infelizmente, foi algo que, de uns tempos para cá, se enraizou por conta da vacina do Covid, né? Que, inclusive, é uma vacina muito eficiente. A gente tem os calendários vacinais da vacina do Covid para criança, para profissional de saúde, profissional da educação, idosos, mas criou um bloqueio grande, né? Então a gente vem enfrentando uma baixa de metas aí vacinais. Inclusive eu estive no evento do Corém recentemente, da Semana de Enfermagem, e a palestrante que estava falando sobre imunização, ela frisou sobre isso, né? Que a gente teve uma queda muito grande. Não é só por conta disso, por conta de outras coisas também, como falha no sistema, né? Como tudo é esquematizado, é informatizado. Então muita coisa tem falha, então não sobe diretamente para o Ministério, então consequentemente vai caindo também nossas metas, mas a não adesão também vem sendo a principal vilã para a gente bater metas aí na vacinação. Isso não só na da influenza e da Covid, não, refletiu em outras vacinas também, infelizmente. Por isso que muitas doenças que tinham sido erradicadas estão voltando novamente, né? Infelizmente. Importante aí essa fala da Letícia, você que está em casa, você aproveita, procura sua agente de saúde, Isso. confere se seu cartão de vacina não falta algum, se está completinho, porque tem inclusive não só essas vacinas, mas tem vacinas para o pessoal, crianças, adolescentes. Sim, as vacinas de rotina que a gente diz. Né, que às vezes, inclusive, tem alguns adolescentes que estavam com as vacinas sem tomar, que estão procurando agora para tomar, né? Isso. E estava em falta, e é muito importante para que fiquem com o seu cartão de vacina em dia e principalmente imunizado, né? Com certeza, com certeza. Inclusive eu vou lá, que estou pensando que eu gripo fácil demais, não é possível. E só ressaltando aqui para vocês, na UBS 2, os dias de sala de vacina da gente são na quarta à tarde e na sexta-feira à tarde. Lucélia sempre está lá à disposição. Então, quem precisar de vacina ou alguma informação, quarta-feira à tarde, sexta-feira à tarde e também na sexta-feira, já na parte do centro de saúde, Mary, né, Rosemary, nossa coordenadora de imunização, juntamente com a vacinadora Alusca, eles ficam lá numa salinha próximo à sala do dentista, que onde são feitas as vacinas do Covid, só pela parte da manhã, tá certo? E agora eu me lembrei, Frank, sabe o que foi? Eu ia chamar o ex-prefeito para tomar uma vacina também comigo nesse dia. Fui fazer uma campanha com ele, ele disse, olha, sem agulha, pelo amor de Deus. Eita! Ai, meu Deus do céu, essa vacina entra por evaporação. Tem gota, não? Tem a participação do diretor Renato, lá do Anésio. Boa noite a todos, passando aqui para parabenizar a Letícia pelo trabalho realizado na saúde do nosso município, como também agradecer pela disponibilidade em atender a área da educação. Eita, valeu, Renato, eu já estava lá no... Passando aqui para parabenizar. Doutor Felizado, né? Doutor Felizado, orgulho demais desta equipe, desta família de trabalho, destes amigos. Show de bola. O diretor Renato também cumprimenta aqui. Hoje uma excelente palestra na Escola do Anésio, Deodono Moreno, sobre o tabagismo. Isso, era isso que eu ia ressaltar. Hoje, inclusive, né, eu estava falando que tinha sido bem corrido justamente por conta disso, né? Teve a reunião com o Dilane pela manhã, à tarde, a gente tinha, né, esse compromisso lá no Anésio, a convite aí do diretor Renato. Muito obrigada, Renato, novamente aí pelo convite, né? Ele pediu para que a gente fosse lá dar uma palestra sobre tabagismo, né, no terceiro ano, que inclusive é um tema muito relevante para os jovens, principalmente nessa época de São João, né, que a gente vê muitos jovens consomem tanto bebida alcoólica, juntamente com cigarro, o famoso vapor, né, o pó de cigarro eletrônico. E aí ele nos convidou, né, fui eu e o técnico de enfermagem Matheus, a gente esteve presente lá. Foi um momento de muita partilha, né, a gente pôde estar levando um pouquinho de informação para esses jovens, para a gente estar, né, justamente nessa pegada da prevenção, para que a gente não tenha, né, futuros fumantes, né, com danos aí pulmonares pela frente. Então, foi excelente. Valeu, Renato, e a toda a equipe aí da Escola Anésio Deodono Moreno. Tem mais um recado aí, Frank? Tem a Fabíola Silva, Letícia, a menina do coração grande, muito dedicada, amorosa, exerce com maestria sua profissão. Obrigada, Fabíola. Quero agradecer a todo mundo que está participando aí do chat aí, que hoje estão de parabéns. A Rosemary também acrescentou aqui, passando para lembrar
que ainda não tomou a vacina da gripe, procure sua unidade de saúde. E eu Isso. já vou amanhã tomar a minha, viu? Ai, eu Vamos puxão lá, de orelha já da tô- coordenadora de imunização, viu? Muito importante. E aí, no caso, é só uma dose da vacina? Da gripe é. Só aí, tá vendo? O pessoal que é medroso, ó, só precisa só... Só as rapidinho. crianças, né, a partir de 6 meses, que vão tomar pela primeira vez essa dose é fracionada. Então, toma 0,25 e com um mês pra frente vai tomar a segunda dose de 0,25 também. A única coisa Vai que tomar muda de das 50 bebês completa, é dos viu, Frank? bebezinhos. Mas pelo menos é de uma vez só, já se livra. Não tem segunda dose, é só Não uma. tem escapatória não, viu, Frank? Mas é muito importante, a gente brinca, mas assim, é muito importante porque assim, o pessoal às vezes evita, não vou não, por causa disso, por causa daquilo, inventa meio mundo de desculpas para depois ficar sobrecarregado e não saber, eu procuro a UBS ou procuro o hospital na hora da precisão. Então, é melhor a gente se prevenir, se cuidar antes, Com para não certeza. sofrer depois, né? Do que não ter danos maiores, né, aí pela frente. Exatamente. Letícia, eu deixo o espaço aí, fica à vontade, algo mais que você queira acrescentar, que o pessoal tá aí na escuta. Deixa eu ver, tem mais aqui um comentário. Eita, deixe ela, viu? Pequena no tamanho e grande na sabedoria. Ô, minha gente, isso foi uma frase de um paciente da gente, acredita? Ele tava fazendo curativo, nosso querido Bio, tava fazendo curativo lá na unidade. E aí eu tava com o Matheus nesse momento na sala de procedimento e ele foi e soltou essa, Letícia, Ele colocou pequena no- no tamanho, mas grande na sabedoria. Eu digo, eita, fixou. Acredito que eu falei É isso, meu não. bordão. Deu- Enfim, Inácio, queria, né, agradecer novamente o convite pela terceira vez, né, estou aqui com vocês. Como eu já tinha ressaltado antes, foram meses assim bem intensos, bem corridos, mas graças a Deus deu tudo certo, né, fluiu bem nossa conversa. Eu acho importantíssimo a gente trazer um pouco, né, desmistificar a unidade básica de saúde, para que os pacientes entendam que a gente está lá para atendê-los, que eles podem se sentir à vontade, podem nos procurar. Sempre tem os agentes de saúde, né, que eles vêm sempre, então sempre pode estar tirando dúvidas, a gente sempre vai estar lá para atender da melhor forma, né. Eu acho importantíssimo a gente estar falando sobre isso, prevenção e promoção de saúde. Eu sou uma defensora nata dessa parte da atenção primária, porque quando a gente está doente, muitas vezes a gente já está ali num desespero, a gente já está com muita coisa, como eu posso dizer, debilitada, e a gente está lá na unidade justamente para evitar que o paciente chegue a um ponto extremo, né? Então, tudo que a gente faz ali é com muito amor, né? Agradecer a toda a equipe, que inclusive eu iniciei na UBS 2 no mês de novembro, né, para tirar a licença de Sergiana, que estava aqui presente no chat. E fui muito bem recebida, né? Eu não tenho o que falar dessa equipe maravilhosa, muito pelo contrário, né? Vou sentir muita saudade aí de todo mundo, uma equipe de qualidade, então eu sei que eles entregam o melhor, eu sei que o paciente vai estar bem assistido lá e tá sendo uma experiência maravilhosa estar lá com eles, né? Passei pela unidade do sítio, estou passando pela unidade agora daqui da rua. São dois públicos totalmente diferentes, mas eu digo que isso agrega ainda mais a minha vida, né? Tanto o meu profissional como o meu pessoal, que a gente sai ali com vários amigos, né? Às vezes a gente vê, mas a gente não tem intimidade, a gente fala um oi, oi, mas não conhece. E quando a gente começa a conviver, a gente vê o potencial das pessoas, a gente acaba também pegando aquelas características boas. Então, daquela equipe, eu só peguei característica boa, só coisa boa, só experiência boa, né? Eu sempre aprendo com cada um deles ali. Então, meu muito obrigada à equipe UBS2, né? O pessoal do Centro de Saúde também, que são nossos colegas de trabalho também, né? Paulinha, as meninas da fisioterapia, Ângela, o pessoal do laboratório. Então, todo mundo aí, né, meu forte abraço. E dizer que a saúde do nosso município só vem crescendo cada vez mais, que a gente tem profissionais capacitados, né, em todos os locais, graças a Deus. Então, eu digo por mim ali, né, na atenção básica a gente tem uma parceria muito boa dos nossos enfermeiros, né. Tem João, da UBS 6, maravilhoso, tá com um projeto extremamente interessante com o pessoal da saúde mental, tá fazendo oficinas terapêuticas com desenho. Então, assim, meus parabéns, João, profissional de mão cheia que a gente tem aqui em Arara,
Tem aí também a enfermeira Maiara, da unidade 5, também maravilhosa, super proativa. A gente tem também Petrúcia, né, que agora está na nova unidade, no novo prédio, que é do PSF1, uma profissional excelente. Também temos Túlio e Flavinha, que são da zona rural, né, fica um pouquinho distante aqui da gente, a gente não se encontra tanto por conta dos horários, mas profissionais também excelentes, eu tenho o prazer, né, de conhecê-los. E vez ou outra a gente está trocando alguma informação, algum network, sempre estava participando também dos eventos lá, que é maravilhoso, o evento no sítio é maravilhoso. E a Rosemary muita comilança. A Rosemary colocou aqui, estarei esperando, viu, Frank? Olha, foi intimado. Se prepara, Frank. Foi intimado. Enfim, minha gente, eu não sei se esqueci de algum enfermeiro, mas eu creio que não. Mas, de forma geral, parabenizar todo mundo, né? Os técnicos também, nossos vacinadores, que são nossos braços direitos. A primeira pessoa que colocar aí, eu quero a cachaça do padre, vai levar essa daqui? Essa daí, ó. Quem colocar a primeira aí, eu quero aí. Vamos Eita, ver. cadê os cachaceiros de plantão? Lembrando, beba com moderação para não dar trabalho nas unidades básicas de saúde, viu? Vai devagarzinho, né, Frank? Só lembrar aqui também, e a gente acha muito importante esse trabalho, de informação para o pessoal, e é isso que o podcast vem tentar trazer para o pessoal em casa, justamente tem alguns... Foi pro João Paulo, hein? João Paulo aí ganhou aí a cachaça aí. Não, tinha que ser para ele, E aí justamente é importante porque assim, há muito trabalho feito por vocês que às vezes a população não tem um conhecimento. Não tem conhecimento, e às vezes algo que precisa ser divulgado, como é o caso das vacinas, que precisa ser divulgado, com certeza, que o pessoal não estava sabendo. Então é muito importante esse trabalho que vocês fazem e que precisa ainda mais de divulgação, porque isso vem a melhorar cada vez mais a vida da nossa população. Com certeza, e digo mais, a Rosemary, né, que é a nossa coordenadora de imunização, ela entrou recentemente e ela está fazendo um belíssimo trabalho, inclusive ela estava até nas escolas particulares, que assim, por exemplo, no PSE, Programa Saúde na Escola, a gente tem a parte de vacinação, só que eles preconizam as escolas estaduais, municipais e federais. As escolas particulares não entram nesse ramo. Mas, mesmo assim, ela esteve lá, ela esteve nas escolas particulares, levando a vacinação para o público-alvo, né, que era crianças menores de 5 anos. E foi para a Feira Livre, as vacinadoras estavam na Feira Livre, estavam na missa. Então, assim, eu vejo que ela está fazendo um trabalho excelente, né? Um trabalho extramuro, que a gente chama. Não está só vinculada ali na unidade, ela está fazendo uma buscativa. Então, às vezes, está lá vacinando, às vezes a pessoa não está nem com cartão de vacina para poder se vacinar. Mas vai ali, coleta uma informação, já sabe qual é o horário que pode ir, qual é a unidade. Então, já vê o pessoal se vacinando, já vi que fulano se vacinou, disse que eu vou me vacinar também. Gera aquela curiosidade, aquela vontade de se vacinar. Então, ela está fazendo um trabalho belíssimo, né? Nas redes sociais também a gente sempre está atualizando, sempre quando tem dia D, que é no sábado, para o pessoal que trabalha, que fica mais difícil, tem o dia D aí, uma vez no mês, então até o meio-dia, começa umas 8 até meio-dia, também com vacinação no sábado. A gente sempre está fazendo as melhores estratégias, né, para não buscar ali somente dentro da unidade, dentro do nosso campo de trabalho, mas fora, né, em outros locais. Então, ela sempre está fazendo essa buscativa. E qualquer dúvida, a gente lá da unidade pode chegar, pode perguntar, pode pedir para a gente olhar o cartão de vacina, a gente dar uma olhadinha, ver se está faltando alguma coisa. E lembre-se, quando for se vacinar, levar a carteirinha de vacinação, ou a caderneta da criança, né, dependendo da idade, e o cartãozinho do SUS. Importante mesmo. Frank, vamos ler o recado do pessoal aí? Vamos lá. Tem o Lucas, né? O Lucas Lira também aqui. Parabéns, Inácio e Frank, pelo podcast. Sempre é bom, mas uma ferramenta de comunicação top de verdade. A gente que fica feliz porque toda vez que entrar alguém relacionado à saúde, ou seja, uma enfermeira, um médico, ou o pessoal do SAMU, sempre a audiência da gente é boa, o chat é assim, entendeu? Então isso é sinal que o pessoal está agradando, o pessoal está interessando mais, entendeu? É verdade. Aí, vamos ler só os nomes aqui para a gente... A Rosemary também participando, o Flávia Bento, a Messiana, aí como eu falei, foi o João Paulo que ganhou aí a cachaça. Ô João Paulo, daqui a pouco eu tô subindo, você fala aí mais ou menos, você tá aí que eu posso entregar para você, então. Amanhã é trabalho, viu, Frank? A professora Wanda Roca, mas quem ganhou foi o João Paulo primeiro, a Veridiana, muito top essa enfermeira. A Rosilda Nobre, muita informação, parabéns Letícia. O João Paulo, como faço para pegar? Cuida, João Paulo. Tu já quer a cachaça. Lembra que amanhã tem trabalho, viu? Só sábado, né?
mas amanhã é sextou, né? Depois que terminar o expediente, depois das 4 horas, Então, ele Frank, agarra a cachaça dele. Tu vai entregar, mas só depois de 4 horas, vai levar já hoje. Eita! Mas agradecer a todos, obrigado mesmo pelo carinho. Letícia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei da correria do dia a dia, do grande trabalho, mas você vê o quanto é importante a sua participação para a população, o quanto é importante a participação de todos os profissionais da saúde para que a nossa população tenha consciência que é bom se cuidar, se prevenir antes de remediar. Exatamente. Então, eu agradeço novamente a vocês pelo convite, né? Agradeço a todo mundo aí que estava nos assistindo, todo mundo que interagiu, meus colegas de trabalho, meus amigos. Muito obrigada aí, pessoal, que a gente sempre mantém essa força, essa garra, essa vontade de trabalhar, né, pelo melhor da população ararense. Agradecer meu amigo Neto, intermediado mais uma vez. Obrigado, Neto, mesmo. E meu amigo Frank, essa parceria forte aí mais uma vez. Obrigado. Boa recuperação aí, né, Frank? Amanhã vai pra vacina, né? Eu só acredito se tiver foto. Olha, Mary! Se não tiver foto, eu não acredito. Tem que fazer o registro. Tem que tem que fazer registrar. o registro. Até para fazer a campanha certa, né? Com certeza. Você já posta lá no podcast que você tomou vacina para os outros tomar vacina também, viu, Frank? Então, já para influenciar. E o João Paulo? Mas só lembrando, João Paulo, aí você marca a gente aí no Instagram, podcast Arara em Foco, e o supermercado, o Atacadão Super Mais, aí onde você vai encontrar essa cachaça aí do padre, viu? O São João Campina Grande começa amanhã, pronto, então dá a gente também já a dá começar, pra levar, né? Já dá pra levar. Final amanhã dá o play. Tá vendo, João Paulo? Beba com moderação, que é pra voltar pro serviço na segunda corretamente, viu? Verdade. Gente, obrigado mesmo de coração. Obrigado, Letícia, Neto, Obrigada. ao Frank e a todos que ficaram. Um beijo no coração de vocês. Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade. Como eu costumo dizer, se quinta-feira ele não me chamar, eu venho. Se ele me chamar, Frank vem fazer sozinho. Grande abraço, gente. Fica com Deus. E só lembrando, só não vou revelar o nome ainda. Quinta-feira não é um convidado, são dois. São dois, né? Eita! É uma dupla, né? Aguarde.